Então, gente, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a Revolução Chinesa, certo? Esses antecedentes eu preparei, não tem no livro de vocês. Eu vou até um pouquinho, vou extrapolar um pouquinho o que o livro pede, certo? Vou falar da Guerra da Coreia também, é bem tranquilinho de falar. E quero falar do movimento de contracultura, ou de cultura também, que está acontecendo, que estava acontecendo, né, principalmente nessa década de 20, década de 40, até a década de 60, mais ou menos, lá nos Estados Unidos. Que é desde os movimentos negros e também com a ascensão das mulheres, né, as mulheres surgindo no mercado de trabalho, essa ideal feminista que vai crescer futuramente, né, e a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso, tá? Eu separei algumas imagens para a gente trabalhar no final da aula. Quando a aula estiver encerrando aqui, vai ser bem mais rápido que da outra vez, porque eu vou deixar a aula compilando, vou criar outra sala e já jogo. Então, coisa de 1 minuto a gente faz essa troca, tudo bem? Então, não saiam para ir no banheiro, tá? Deixem para usar os 10 minutos que vocês vão ter daqui 2 aulas. Começando a aula, gente. Revolução Chinesa. Primeira coisa, os antecedentes. O que você precisa saber como que era a China antigamente? Ela é marcada por ser um país atrasado. Por quê? Ela tinha um atraso político, tinha um atraso, vamos dizer assim, econômico, um atraso social. Era um país extremamente pobre, tá? E era um país extremamente agrário. Tá? A China, vocês vão ver agora nessa aula, que ela vai ser formada através do campesinato. Nesse momento da China, a gente tem uma presença imperialista também. E essa presença imperialista era formada justamente pelo imperialismo que era feito pela Grã-Bretanha, né, pela Inglaterra. E por que ela se tornou dessa forma? A gente vai desde a Guerra do Ópio até a Guerra dos Boxers. Vocês já ouviram falar nessa guerra? Porque vocês tinham que ter visto essa guerra aí no segundo. Vocês lembram dela um pouquinho? Não. Não? Tá, só para relembrar, de uma forma bem rápida para vocês, tanto que eu nem coloquei no slide, tá? A Guerra do Ópio, ela vai lá de 1840 até mais ou menos 1860, né, nesse período de década aí, nessas 2 décadas. O que acontecia? Os chineses, eles eram uma sociedade muito fechada. Sempre foram assim, tá? São assim até hoje, eles são muito abertos economicamente, né? Mas nessa época, eles começam a se abrir economicamente para vender, não para comprar. Então, os chineses eles não compravam nada dos ingleses. E vocês sabem que britânico adora comércio, adora vender, principalmente, né? E os ingleses compravam muitas coisas dos chineses. Por quê? O que os chineses fabricavam que os britânicos gostam? Chás, né? Então, os britânicos compravam chás da China, compravam porcelana, compravam seda. E só tinha uma coisa que os britânicos conseguiam vender para a China, que era o ópio, né? O que os ingleses sacaram? Olha, vamos vender um produto que os caras viciam e continuam comprando sempre. E é isso que aconteceu, eles conseguiram viciar os caras no ópio. O governo chinês percebeu isso e resolveu proibir a venda do ópio. E é justamente por conta disso que vai iniciar uma guerra entre a Inglaterra e a China. Tá? A Inglaterra vai sair vitoriosa e vai conseguir vender outros produtos dentro da China. Essa é a guerra do ópio, um resumo bem básico aqui para você ter uma noção. E a outra guerra também é travada principalmente pela Inglaterra, que é a guerra dos Boxers, né? Que é não só pela Inglaterra, mas é uma união de países imperialistas. Eles vão se unir para conter essas rebeliões que estavam acontecendo dentro da China. Por quê? A China começou a ter um movimento anti-europeu, anti-estrangeiro, vamos dizer assim. Não vou falar, eu falei europeu aqui porque os principais países eram da Europa, mas os Estados Unidos estava metido aí no meio já. Então, entenda o movimento anti-estrangeiro. Então, o que vai acontecer? Os Boxers, né, que eram os estrangeiros, eles vão acabar sendo expulsos da China. Os países imperialistas vão se unir, como Estados Unidos, a Inglaterra, França, o Japão. O Japão sempre foi inimigo da China a vida inteira. A Rússia vai se meter nessa parada também, porque queria ter um domínio imperialista dentro da China. Vão se unir e vão acabar com o governo chinês. Né? Então, eles enfrentam as tropas militares do governo chinês, tomam o controle, e assim eles começam a meio que fazer uma divisão de influência, né? Faz uma divisão de influências dentro da China e começam a vender, cada nacionalidade começa a vender para uma área na China.
tá? Então, perceba, a China está dividida, está bem atrasada, está sendo dominada imperialmente, né, pelos países imperialistas. Agora, no final do século, ó, isso aqui já está no slide, tá? Então, no final do século, vamos dizer assim, o século XIX até o início do século XX, ela é marcada por essa presença imperialista. Como são os países? Então, nós temos países da Europa, temos os Estados Unidos e temos o Japão. Nesse período aqui, no finalzinho, no início do século XX, em 1905, nós vamos ter a fundação do Kuomintang. Né? O que é o Kuomintang? O Kuomintang é o Partido Popular Nacional. Professor, legal. Como é que funciona esse partido? Você vai ver mais para frente, mas só para dar um spoiler, ele é um partido de direita, certo? Ele vai fazer uma revolução dentro da China. Em 2012, ele vai fazer, então, a revolução que era chamada, uma revolução que vai derrubar a monarquia, tá? Aqui, vocês precisam saber que na China era dominada por uma monarquia ainda, o poder era passado de pai para filho. O Kuomintang toma o poder, instaura uma república, certo? Então, os estados chineses começam a ser confederados, todos começam a responder pela república. E o líder dessa revolução, desse partido Kuomintang, num primeiro momento, é o Sun Yat-sen. Tá? Professor, esses nomes são complicados. Você precisa lembrar? Precisa. Garanto para vocês, são apenas 4 nomes que você vai ver assim na parte chinesa. Tá? Eu vou mostrar só 3, porque o último já ia sair da Revolução Chinesa e não tem no livro, então a gente vai estudar isso mais para frente. Aqui vai ocorrer uma fragmentação política. Os poderes, eles não estão na mão do presidente. Por quê? Embora tenha feito isso, você percebe que a China é gigante. É muito difícil você fazer uma centralização do poder nesse momento na China. Então, embora o Sun Yat-sen comece a comandar ela, de fato ele não comandava em determinadas áreas. Por quê? Dentro de algumas áreas, a gente vai ter a presença do que eu coloquei embaixo, que são os senhores da guerra. O que são isso? Eles são chefes militares, né, de algumas regiões da China, e eles são rivais. Lembra que você estudou coronelismo? Vocês lembram do coronelismo ou não? Que era um movimento feito pelos coronéis dentro da República Velha. Vocês devem lembrar que quando eu falei de Vargas, eu fiz um breve antecedente para falar sobre a República Velha. O que era a República Velha? Era feito por uma elite oligárquica, e essa elite oligárquica, ela comandava o Brasil, né? Muito por conta dos coronéis que a gente tinha em algumas regiões, e o Estado era mais forte que a federação. Era a mesma coisa que se os governadores dos estados fossem mais fortes do que, vamos dizer assim, o presidente, né? Embora não tenha nada a ver com hoje, porque hoje existe um equilíbrio de poder, naquela época não existia. É o que acontece na China. Eles têm um líder, né, um líder supremo da república, que é o Sun Yat-sen, só que os chefes militares dessa região, eles são mais fortes nas regiões do que o Sun Yat-sen é em toda a China, tá? Então, ele vai ter que entrar em acordo para conseguir dominar a China, né, para conseguir governar a China com esses chefes militares. Outro ponto. Agora eu quero falar dos fatores que vão levar a essa Revolução Chinesa, tá? Porque a Revolução Chinesa, como vocês devem imaginar, ela não vai ser feita por um partido de direita, ela vai ser feita por um partido de esquerda. Atualmente, a China ela se diz socialista, né? E a China para várias coisas, para várias características, ela é socialista sim, tá? Só que ela não é socialista na economia. Na economia, ela é super capitalista. A economia é mercado de capitais, né, professor? Sim. Mas para o povo que mora dentro é socialista, né? Sim, vocês lembram eu não vou lembrar qual era o ano das Olimpíadas, né? Mas os chineses teve um ano que fizeram as Olimpíadas lá, né? E teve algumas matérias, algumas emissoras de TV que tentaram burlar e conseguiram mostrar como que era realmente a produção, os trabalhadores da China, né? As condições deploráveis que eles estavam. Professor, você precisa lembrar também que a China é gigantesca. Ela é muito, muito forte na área da educação. Eles dão muito incentivo para a educação. As crianças chinesas, elas estudam, para você ter uma noção, até 15 horas por dia, tá? Tem criança que vai para a escola de manhãzinha, só sai no final da noite. Eles dão muito... É bem pesado mesmo, tá?
se equipara muito ao Japão. Inclusive, está aumentando o número de suicídios, né, de estudantes, tanto no Japão como no número da China. Então, se você está com preguiça de estudar, cara, se você tivesse nascido na China, você estava lascado. Não se esqueça que vocês estão no terceiro ano, tá? Então, mete a cara nessas paradas aí, né, que nós, todos os professores, estamos preparando para vocês. Fatores que levaram a essa Revolução Chinesa, então. A gente vai ter a fundação do Partido Comunista Chinês, que a gente vai chamar aqui de PCC. Ai, professor, que lindo, parece o primeiro comando da capital. É, mas não é, tá? Ou seja, o líder deles, né, vou colocar ali embaixo, que vai ser o Mao Tse Tung, ele vai ter proximidades com as obras de Marx, com as obras de Engels, né? Vai se aproximar também do Stalin, e ele vai começar a tentar fazer uma revolução socialista na China. Para isso, ele vai ter aqui embaixo, então, como eu falei que ele teve aproximação com o Stalin, ó, o apoio da União Soviética e do Comintern. Professor, o que é o Comintern? Já ouviram falar nele? Tá, ninguém ouviu falar nele. Comintern, meus caros, era o partido, vamos dizer assim, o Partido Socialista Mundial, tá? Ele estava dentro da União Soviética e era ele que coordenava, que organizava, assim, a criação dos partidos de todo mundo. Se você não estiver esquecido, você vai lembrar que durante a Era Vargas, nós vamos ter uma intentona comunista. Lembra a intentona comunista que aconteceu em 1935, né? Ela foi feita pelo Luiz Carlos Prestes e ela foi justamente incentivada pelo Comintern. Inclusive, o Luiz Carlos Prestes foi lá para a União Soviética, estudou com eles, conversou, recebeu o dinheiro do Comintern, né? E tentaram fazer uma revolução comunista aqui no Brasil, que ficou conhecida como Intentona de 35. Lembra que ela foi muito pequena, que ela contou com só 50 participantes, tá? Então, isso de fato nem se encaixa como uma revolução, por isso que chama de intentona, porque é muito pequena. Tudo bem? Então, esse Comintern, ele coordenava e organizava todos os países, né, todos os partidos comunistas, socialistas em volta do mundo. Tem uma galera que está caindo, eu estou admitindo novamente. Vamos lá. Qual que era o objetivo deles? O objetivo é basicamente isso, é instalar uma república socialista da China. Tá? Isso aqui eu coloquei só para você não ficar perdido com relação ao Partido Comunista Chinês, o que ele pretendia. Só que para isso, gente, está parecendo que a minha conexão de internet está meio instável aqui. Vocês estão comigo ainda, né? Estamos. Tá. Sim. Sim. Perceba o seguinte, a China, ela é um país extremamente camponês, né? Assim como a Rússia, que vocês já viram, a China é praticamente igual. E você vai precisar dessas camadas, você precisa mover esses camponeses se você quiser fazer algum tipo de revolução. E é isso que o líder, né, que vai ser o Mao Tse Tung do Partido Chinês, ele vai perceber, tá? Então, ali embaixo, eu até coloquei para vocês, só para você ter uma noção do que vai ser essa revolução chinesa. Vai ser o PCC, né, que é o Partido Comunista Chinês Socialista, comandado pelo Mao Tse Tung, ou no livro de vocês aparece como Mao Zedong, tá? Cara, é o mesmo cara, tudo bem? Não se preocupem com relação a isso. Ele vai ter apoio, então, dos camponeses, tá? Não vai ser nesse primeiro momento, mas conforme for passando os anos, ele vai ter apoio dos camponeses e vai ter o apoio da União Soviética. Do outro lado, nós temos o Kuomintang. O Kuomintang é um partido de direita e ele é capitalista. Aqui não está mais o Sun Yat-sen. Quem está comandando aqui é o Chiang Kai-shek. Tá? Então, é o terceiro nome aí que você vai precisar lembrar. Chiang Kai-shek. Ele vai ser apoiado por quem? Ele vai ser apoiado pelos grandes latifundiários chineses, aquela galera que tinha fazenda, que tinha terras enormes dentro da China, pelos comerciantes, pelos banqueiros e principalmente pelos Estados Unidos, certo? Professor, então a Revolução Chinesa ela ocorre dentro do período da Guerra Fria? Justamente isso, meu caro. Tá? Ela se inicia, tá? Um pouquinho antes da Guerra Fria, um pouquinho antes de terminar a Segunda Guerra Mundial, né? Na verdade, ela se inicia um pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, mas ela se perpetua durante toda a Guerra Fria. Vamos lá? Então, ó, como que funciona esse processo aí?
Esses dois partidos, eles vão travar uma guerra civil dentro da China, tá? Em 1927 até 1949. E nesse início, em 1927, vai ter o massacre dos comunistas. Esse episódio chamado Massacre de Comunistas em Xangai, né? Ele vai dar a vitória para os nacionalistas. E quando eu falo nacionalista aqui com vocês, tá? É o partido do Kuomintang. Eles também são conhecidos como nacionalistas. Então, você pode fazer uma anotação aí com referência a isso. Lembrem-se, esse partido, Kuomintang ou nacionalistas, eles têm o apoio dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos mandam para ele? Manda dinheiro, manda as armas, manda inclusive planejamento militar. Por quê? Porque essa galera é meio perdida ainda, tá? Embora fossem criar o Chiang Kai-shek fosse criado e fosse militar, os Estados Unidos dá todo o suporte, toda uma base militar e uma ajuda nesse sentido para ele conseguir ter o poder dentro da China. E nesse primeiro momento, no final da década de 20 até o comecinho da década de 30, ele vai conseguir manter os comunistas controlados nesse sentido. Só que o Mao, né, o Mao Tse-tung, ele vai começar a fazer uma coisa que a gente chama de a longa marcha. Professor, o que é a longa marcha? Ele vai passar alguns anos, né, juntando uma galera, e ele vai fazer tipo o que o Luiz Carlos Prestes fez no Brasil, tá? Que ele pegou e começou a andar por todo o Brasil para acomodar a gente aí, para tentar fazer uma revolução aqui dentro. Só que ele vai fazer isso na China. Para você ter uma noção, nessa longa marcha, ele vai andar mais de 10 mil quilômetros, tá? Durante esses 2 anos, e vai conseguir agrupar mais de 100 mil homens, certo? Mais de 100 mil homens para essa revolução comunista. Qual que era a tática dele? Para ele fugir das tropas nacionalistas, ele marchava de noite, certo? Então ele marchava à noite para o pessoal não conseguir visualizar eles. Não era só formada por homem, tinha muitas mulheres que participavam dessa marcha também. E essa marcha é justamente uma resposta por conta desse massacre dos comunistas. Teve muita galera que perdeu os parentes, que perdeu pai, filhos, dentro desse massacre, né? Que acabou participando dessa chamada longa marcha, que vai aderir à causa, certo? Lembrem? Professor, Pode perguntar. quantos habitantes tinha a China nessa época, você sabe? Cara, nessa época eu não sei, mas era uma galera. Eu não sei qual é o número exato de habitantes, mas pode ter certeza que já era o maior número de habitantes que existia no mundo, tá? Até acima da Rússia. No finalzinho dela vai ter até uma frase que eu vou frisar do Mao Tse Tung falando sobre bomba atômica e falando que a China sobreviveria à guerra nuclear, tá? Justamente por conta do número de habitantes. Tá? Beleza, valeu. Nada. Boa pergunta, inclusive. Depois dá uma pesquisada aí se você achar, tá? Até me fala. Mas vamos lá. Então, é justamente isso, é resultado do massacre de Xangai. O que essa galera fez? Ela fugiu, né, para o interior do país para conseguir esse apoio, então, dos camponeses para conseguir enfrentar os nacionalistas. É basicamente isso chamado de a longa marcha. Vai ter um momento que vai começar a Segunda Guerra Mundial, lá no finalzinho de 1939, né? Então, perceba que aqui já é pós-Segunda Marcha, pós a Longa Marcha. O que vai acontecer com esses dois países, com esses dois partidos? Vai fazer uma união, tanto o Kuomintang quanto o PCC vão se unir por conta da Segunda Guerra Mundial. Diz uma coisa para mim, chinês tem ódio de quem? Quem que chinês odeia? Japonês. Os japoneses, justamente, meus caros. Eu já citei com vocês nas aulas presenciais a guerra sino-japonesa, né? Perceba uma coisa, durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão, que estava aliado ao eixo, né? Ele vai pegar e vai atacar a região da China, vai tomar aquela região chamada Manchúria. Essa região da Manchúria vai fazer com que esses dois partidos, né? Eles se unissem justamente para conseguir derrotar o Japão. E lembre-se, a guerra sino-japonesa, né, foi uma guerra bem violenta, o Japão conseguiu dominar os chineses, isso aí foi lá no final da década de século XIX, né, em 1890, 1895, se eu não estou enganado. Eu até citei para vocês que os japoneses utilizavam os chineses para treinar os golpes de espada, né?
era um negócio bem violento mesmo. O japonês era um cara sem alma, né? Senhor, tem até uns filmes, não tem, que mostra isso? Tem muito filme, cara. Você pegar principalmente esses filmes de Kung Fu aí, vira e mexe tem filme de Kung Fu que retrata o domínio japonês sobre o chinês, né? E daí sempre aparece um líder chinês para defender aquele povo dos japoneses, para dar uns golpes Muay Thai lá, umas coisas meio Kung Fu, né? E daí consegue espantar o japonês. É sério, tem muito filme sobre isso. Sim. Vamos lá, então. Agora sobre a união de Kuomintang. Tá. Foi feita essa união. Essa união ela foi feita justamente com o objetivo que eu coloquei aí, que era a expulsão dos japoneses, certo? Só que o que eu quero deixar bem claro para vocês é o seguinte, o Kuomintang, o que ele vai fazer? Perceba que ele é um partido de direita, né? Eles são nacionalistas e eles estão a favor do capitalismo. Eles preferiram recuar, deixar a galera do PCC entrar em combate com o japonês, né? Justamente para diminuir essa galera e ficar mais fácil para tomar o poder na China depois. Porque quem de fato enfrentou os japoneses, vão ser os comunistas, né? Vão ser os socialistas liderados pelo PCC. Como é que eles faziam isso? Eles conseguiam bater de frente com o japonês? Não, tá? As táticas deles eram tudo de guerrilhas. E através dessas guerrilhas e, claro, o apoio que depois os Estados Unidos vai ceder atacando o Japão, né? O Japão vai ter que tirar as tropas da região da Manchúria, eles vão conseguir expulsar os japoneses nesse sentido. Então, chegou o final da Segunda Guerra Mundial. Os chineses terminaram, aí eles tinham se unido, vamos voltar bonitinho? Não. Terminou aquela guerra, vamos iniciar a nossa guerra de novo, né? Então, começa novamente a Guerra Civil dentro da China. Nesse momento, após alguns anos, tá? Vai ter as vitórias dos comunistas, né? Em 1949, vai ser fundada a República Popular da China, que você tem aqui no slide, ó. 1949, República Popular da China. Os americanos, e o que você precisa lembrar é o seguinte, por que os nacionalistas, o partido Kuomintang, acabou sendo sobrepujado pelos comunistas? Primeiro, pelo número dos militantes que tinha, tá? A maioria do campeonato aderiu à causa socialista e conseguiram tirar essa elite nacionalista que tinha dentro da China. E o outro fator, e mais importante, é que os americanos cansaram de ficar mandando dinheiro para o partido do Kuomintang. Né? Eles perceberam que era uma causa perdida, que eles não iam conseguir dar fim, porque era muito, muito chinês. Né? Muito chinês camponês. Então, pararam de financiar o Kuomintang. E esse partido, essa galera do Kuomintang, o que eles vão fazer? Eles vão pegar e vão fugir para uma ilha, a maior ilha que tinha ali perto da região da China, que é a ilha de Taiwan. Tá? Então, Taiwan vai fazer uma república, né? E essa república vai ser feita pelo partido do Kuomintang. Só que, diferente do que os outros países acabavam fazendo de atacar, a China simplesmente pegou e falou, quer ficar aí na ilha? Fica, não pisa mais aqui no continente. E é isso que aconteceu. Então, meus caros, Taiwan é simplesmente um lado da direita. Tá? Esse partido Kuomintang foi para Taiwan e fez uma república por lá. E desde então você consegue receber peças de plástico desde a China, né? Made China e Made em Taiwan. Beleza? O grande líder da China nesse momento vai ser o Mao Tse-tung, certo? Ele que vai ser esse primeiro líder. E como que se dá esse governo de Mao Tse-tung? Ele vai se dar desde 1949 até 1975, na época da morte dele. A China vai passar, então, agora por uma reforma agrária. Perceba, se os camponeses levaram ele até o poder, nada mais justo do que fazer uma reforma justamente para ajudá-los. E o que ele vai pensar? Ele vai fazer isso em forma de cooperativas. Vocês sabem como funciona uma cooperativa, né? Tem que chamar o nome aí? Gente. Deixa eu pegar o nome de alguém aqui. Ana, diz para mim, como é que funciona uma cooperativa? Não sei, professor. Acho que são pessoas escolhidas para poder decidir alguma coisa junto? De certa forma, sim. As pessoas se unem, né? Começam a decidir, olha, vamos fazer isso aqui porque vai beneficiar a todos. E diferente de você fazer algo sozinho,
quando dá alguma, vamos dizer assim, algum problema, eu plantei trigo, mas o trigo não deu certo, você plantou milho e a gente é de uma cooperativa. Você pode me ajudar dando algum tipo de ajuda financeira? Sim, eu posso, tá? É uma ajuda mútua. Isso que é ser um cooperado, tá? Então, era isso que Mao tentou instalar dentro da China, um sistema de cooperativas. Ela vai ser feita de uma forma bem ampla, tá? Porque era muito camponês mesmo, e no lugar daqueles grandes latifúndios, né, que tomaram a terra daqueles grandes latifundiários, ele vai criar pequenos agrupamentos de pequenas propriedades, né? Ou seja, quem não tinha propriedade vai ter, embora seja pequena, né? Isso são cooperativas. Todos os produtores agora que Mao coloca ali dentro são funcionários do Estado, certo? Todos eles trabalham para o Estado. Outra coisa que ele coloca ali, ó, a educação obrigatória, tá? Ou seja, todo mundo agora deve estudar, né? Ele vai colocar um limite de idade lá que você tem obrigação de estudar. Então, principalmente as crianças, né? Ele vai pegar e falar, olha, levem essas crianças à escola, vou começar a fazer criação de escola. A ideia dele foi fazer uma coisa que chamava o grande salto para frente. Embora esse grande salto para frente não tenha se concretizado da forma que ele queria, né? Para falar a verdade, ele foi um pequeno salto, não dá nem para acompanhar como falar com o grande salto, foi um pequeno salto. Foi um plano desenvolvimentista, né? E foi feito para crescer rápido. Lembra dos anos 50 aqui, que o JK pegou e falou que queria crescer 50 anos em 5? Tá? Isso era o que estava acontecendo na década de 50. Todos os países queriam crescer mais rapidamente. Então, o Mao ele estabelece isso com o objetivo do quê? Né? O objetivo principal é aumentar a industrialização do país. Se você quer ser um grande país nessa época, você não pode ser mais agrário. Tá? O objetivo é sempre fazer uma industrialização do país. E isso foi feito na década de 50, inclusive no Brasil. Como é que o JK fez isso no Brasil? Ele abriu, né, o país para as montadoras estrangeiras criarem as montadoras aqui e dar emprego para a população, para desenvolver o país nesse sentido. Você acha que a China comunista, socialista, vai se abrir para países estrangeiros? Não, né, meus caros? Diferente do que houve no Brasil, ela não vai fazer isso, tá? Gente, vai dar 39 minutos agora. Eu vou fechar essa parte aqui até o objetivo, tá? Até o objetivo de aumentar a industrialização. Finalizo essa primeira parte. Daqui 1 minuto, estou enviando o link para vocês no WhatsApp novamente. Tá bom? E a gente continua a partir daqui, beleza? Paramos aqui, ó, com o objetivo de aumentar a industrialização, certo? Como é que ele pretendia fazer esse aumento da industrialização, meus caros, dentro da China? E ele vai se pautar justamente com o molde dos planos quinquenais da União Soviética, né? É o que a gente chama de economia planificada. O que é economia planificada? É justamente isso, é plano, tá? Lembra que o Stalin fazia os planos quinquenais de 5 em 5 anos? Ele estabelecia, olha, a nossa meta, né, é aumentar o tipo de agricultura. Como é que nós vamos fazer isso? Olha, vamos investir em determinado tipo de produto. Então, ele fazia isso durante os 5 anos. O Mao, né, o Mao Tse-tung, ele vai tentar fazer isso aqui também, dentro da China. Só que ele vai começar diferente. Ele vai querer fazer aumento da industrialização. Então, ele vai aumentar as indústrias de base. Né? O que são as indústrias de base? Para você ser um grande império, você tem que ter subsistência dentro dessas indústrias de base. E as principais são siderúrgicas e metalúrgicas, né? Para você conseguir fabricar aço, para você conseguir fabricar ferros, outros tipos de metais. Senão você não consegue fazer uma evolução, vamos dizer assim, uma evolução na construção civil, especialmente. Outra coisa, vai ter uma estatização das indústrias. Perceba, as indústrias não são abertas a todos. Assim como teve na União Soviética, só que na União Soviética fracassou e ele teve que dar um passo para trás e abrir para as estrangeiras, aqui não. Aqui ele quis comandar tudo desde o início, então vai ser uma estatização das indústrias, né? Tudo vai pertencer ao Estado. Vai ter uma coletividade forçada também para modernizar a agricultura. O que ele vai fazer? Isso aqui já está prontinho, tá, gente? É basicamente leitura. É o quê?
são as comunas, né, que vão receber, por exemplo, sementes, animais, ferramentas do Estado. Ou seja, adianta você dar terra para o camponês se você não ajudar ele a produzir? Não adianta. Então, você tem que ajudar ele nesse sentido também. Passa o que ele deve plantar, passa o que ele precisa cuidar dentro da pecuária, fornece as ferramentas para ele fazer isso. E em contrapartida do que ele pretendia, a produção agrícola, na verdade, ela vai acabar piorando, né? Por isso que eu peguei e citei para vocês que, em vez de ser o grande salto, isso foi um pequeno pulo, vamos dizer assim. Por quê? Olha as ideias dos caras, né? Primeiro, eles plantavam errado, tá? Porque eles faziam separação de terras férteis com terras improdutivas. A China, meus caros, ela é cercada por terras, vamos dizer assim, bem alcalinas, né? Terras bem arenosas. O Mao sabia disso, mas ele achava que com aquele número de terras, ele deveria dar um jeito de produzir dentro dessas terras arenosas. O que ele vai fazer? Ele pegava terras férteis, né? E aonde ia ter a plantação, onde ia ter aquela muda, ele fazia um buraco, jogava a terra fértil dentro dessa terra arenosa e plantava. E assim ele achava que ia dar certo. Infelizmente não deu, tá? Teve muita produção que foi jogada fora, foi simplesmente gasta sementes, porque ela de fato não vingou, certo? Então, ela acabou sendo um desastre, porque foi um dinheiro investido nisso aí e não deu certo. O que vai acontecer isso? O que vai originar isso? E a gente tem recados disso até o mundo atual, tá? Por quê? A gente tem a grande fome. O que é a grande fome? Eu não sei o número exato dos habitantes aí que perguntaram para mim, mas só para você ter uma noção, em torno de 20 milhões de pessoas morrem de fome na China nesse período. Professor, Diga, em Ricardo. 1950, eu pesquisei, em 1950 era 550 milhões. 550 Não sei em milhões. 1900, Tá. em 1950. Era um número muito abrangente, tá? Porque como não tinha censo nessa época, a gente não vai conseguir chegar a um número tão aproximado assim, tá? Mas Era 20% do mundo. realmente, como eu falei para vocês, é o país mais populacional habitacional dentro do país, dentro do mundo, né? Mas, enfim, olha aí a grande fome. Em torno de 20 milhões de pessoas vão morrer por conta da chamada grande fome. Meus caros, é por isso que chinês tem a mania de comer tudo. É por isso que chinês come cachorro, come morcego, é por isso que chinês come grilo, come aranha, tá? O pessoal passava fome, eles morriam de inanição. Você sabe o que é morrer de inanição? Morrer de inanição, cada órgão do seu corpo vai deixando de funcionar a cada minuto, a cada minuto, né? Seu fígado vai morrendo, aí vai passando para o baço, vai passando para outras regiões. É uma das piores mortes que existe, é muito sofrimento, tá? E vocês sabem que por conta disso a China come de tudo lá. Por que você acha que o nego resolveu comer um morcego? Tá? Primeiro, não era por fome agora, tá? Eu acho tem muito bilionário chinês ali que eles comem esse tipo de animal exótico, tá? Mas a cultura está inserido desde essa época da grande fome, certo? Então, essa grande fome vai mudar os hábitos culturais chineses, né? E até por conta disso a gente tem o coronavírus hoje. Olha só, em 1960, então, depois desse período da grande fome, né, que vão conseguir, de certa forma, estabilizar, mas ainda vai continuar morrendo negro por conta disso, o Mao ele vai definir cancelar suas relações com o Estado, ou seja, vai ter o rompimento das relações com a União Soviética. O Mao, ele era contra a coexistência pacífica. Por quê? Vocês lembram que durante a Guerra Fria, tanto os Estados Unidos como a União Soviética, eles coexistiram de forma pacífica. Eles batalhavam de forma indireta, né? A União Soviética nunca chegou a entrar em guerra propriamente direta contra os Estados Unidos. Eles lutaram em pequenos pontos, apoiando determinados países socialistas ou capitalistas. E o Mao Tse-tung era totalmente contra isso. Ele queria uma guerra mesmo, tá? Todo mundo especulava que ia ter uma guerra nuclear. E era isso que Mao queria. Eu coloco aqui o historiador, o Eric Hobsbawm, tá? O Eric Hobsbawm, ele pegou uma frase do Mao que ele fala mais ou menos isso, ó. Se houver uma hecatombe nuclear, alguns chineses sobreviverão e repovoarão o mundo. Cara,
Tinham alguns dados da época que apontavam que se tivesse uma guerra nuclear entre a União Soviética e os Estados Unidos, mais de 300 milhões de habitantes no mundo todo iriam morrer. Tá? Não só por conta das bombas atômicas, mas por conta do que elas iriam deixar naquela terra, né? Aquela parte radioativa que eles iam deixar. O Mao achava que isso não ia acontecer na China. Claro, ia morrer muito chinês, mas como eles eram um povo tão grande demograficamente, alguns iriam sobreviver, iriam repovoar o mundo e o mundo ia ser praticamente totalmente chinês. Tá? Era isso que o Mao pensava. Opa, acho que eu acabei voltando aqui. Aumenta aí. Tá. Vai começar, então, esse governo de Mao, né? Ele já iniciou, fez esse processo de planificação e vai começar esse período totalitarista dele, né? Que é o período do totalitarismo chinês. Aqui é bem básico. É uma estrutura político-social, tá? Esse totalitarismo chinês, ele é uma estrutura política, ele implementa isso dentro da sociedade, ele pega muitos trechos de Marx e coisa que Stalin está fazendo na União Soviética e começa a acrescentar dentro da China. Vai ter um poder que é rigidamente controlado, tá? Ou seja, ele vai controlar em todos os âmbitos a sociedade chinesa. Ou seja, ele vai centralizar, tá? Pode aparecer assim na prova de vocês, o poder centralizado e o poder hierarquizado. Por que ele é centralizado? Porque ele está na mão do Mao Tse-tung. O Mao é o grande líder. Lembra que eu falo para vocês sobre os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial? Isso não tem apenas o lado da esquerda, tem do lado da direita. Quem que era as figuras do período totalitário do lado da direita? A gente vai ter o Hitler, na Alemanha nazifascista, Mussolini. e o Mussolini, né? O Ricardo conhece bem o Mussolini, né? Desde aquele exemplo que eu usei você como italiano, você não esqueceu o cara, né? Maravilha. Então, ó, hierarquizado por quê? Porque quem que é o partido que vai controlar todos esses tipos de hierarquia? É o PCC, tá? É o Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês, além disso, ó, ele controla a vida intelectual e a vida política dos chineses. O que você pode entender isso? A vida intelectual, eles escolhem os professores a dedos, professores que vão disseminar o socialismo dentro da China, e vão delimitar também o que você pode estudar, né? O que o governo deixa você fazer, deixa você estudar, o que o governo deixa, em quem o governo deixa você participar dentro de política. Vai ter também instituições de segurança pública. Perceba que aqui, meus caros, eu coloquei segurança pública entre aspas, tá? Porque embora ela tenha sido criada por uma segurança pública pela sociedade, eles eram utilizados também como aparelho repressivo do Estado. Foi montada algumas condições, que eu posso dizer para vocês o seguinte, montar algumas condições para controlar a população e manter dentro de uma linha que era aceita pelo Partido Comunista Chinês, tá? Vocês lembram quando eu falo com vocês de União Soviética daquela política repressora, que era a polícia chamada como tcheca, né? Essa polícia tcheca, que basicamente acabou tendo uma polícia, né? Não sei o nome dela, não conseguia extrair esse nome em nenhum local, mas tinha uma polícia repressora dentro da China que era muito parecida com essa polícia tcheca. Além disso, vai ter confiscos de propriedades privadas, né? E uma economia planificada. Isso não é novidade. Já falei da economia planificada com vocês. E o confisco de propriedades privadas era justamente para você confiscar e distribuir para os camponeses. E os gastos elevados em defesa nacional. Ou seja, aqui você pode gastar muito, né? Toda desculpa que você gasta, o Estado está gastando muito dinheiro, é para a segurança nacional. Porque a segurança nacional não está só contra o estrangeiro. Você tem que garantir uma segurança nacional de forma interna também. Você tem que evitar guerras civis. É para assegurar uma ordem dentro desse país. E a China é gigante, então você tem que gastar muito mesmo. Cara, esse é até a época de Mao, tá? O Mao depois ele vai acabar falecendo em 1979 e vai chegar e vai entrar o Xiaoping, né? O livro de vocês, ele não fala sobre o Xiaoping, então não vou comentar com vocês nesse primeiro momento. Pelo que eu vi, eu vou falar com vocês só no próximo livro. Eu quero um tempinho agora para a gente falar da Guerra da Coreia. Vamos lá. A Guerra da Coreia, ela é bem curtinha, tá? Então, os slides eles são praticamente autoexplicativos. O que você precisa lembrar da Guerra da Coreia? Ela acontece no final da Segunda Guerra Mundial,
A Coreia, nesse momento, ela está passando por uma onda efervescente de mudança política. Tem dois grupos que estão disputando o poder, e esses grupos, eles brigam entre si através de pequenas guerrilhas. O que é a tática da guerrilha? É de você se esconder, né? Passa em locais assim, mais matagais, eles se escondiam, né? E pegavam os outros de surpresa. E esses grupos, só para você ter uma noção, quem vai apoiar esses grupos vai ser justamente os partidos chineses. O Kuomintang vai apoiar o grupo lá dentro da Coreia do Sul. E o PCC, que é o Partido Comunista, vai apoiar os grupos dentro da Coreia do Norte. Em 1945, a Coreia foi dividida dentro da Conferência de Potsdam. Lembrem-se que a Conferência de Potsdam ela foi feita pelos Estados Unidos, foi feita pela Grã-Bretanha, pelo Stalin, né, pela União Soviética, no caso, e eles definiram não só a divisão da Alemanha, mas definiram também a divisão da Coreia do Norte. Então, a Coreia do Norte ficou estipulado o seguinte, olha, vamos dividir ela nesse paralelo 38. O que é esse paralelo 38? Nesse pontinho no canto direito do slide aqui, ó, paralelo 38. Aqui fica delimitado que é a Coreia do Norte, né, com a capital de Pyongyang, e fica delimitado que é a Coreia do Sul, com a capital em Seul. Então, nós temos uma Coreia do Norte socialista e uma Coreia do Sul capitalista. Ponto. É isso, tá? Os fatores da guerra. Por que a guerra vai acontecer nesse caso? As tropas da Coreia do Norte acabaram ultrapassando esse paralelo 38, né? E acabaram invadindo a Coreia do Sul, porque o plano sempre foi ter uma Coreia unificada. Né? Quando ela faz isso, a Coreia do Sul tem que revidar, e é o que ela faz. O objetivo era isso, a Coreia do Norte ela queria unificar o país sob a bandeira do socialismo, e ela estava sendo muito incentivada, não só pelo Stalin, mas como pelo Mao Tse-tung também. As consequências que vai se dar dentro disso. Vai ser criado o Conselho de Segurança, tá, da ONU. A ONU vai pedir para que as tropas de 15 países, sob o comando do exército americano de MacArthur, né, ou seja, 15 países vão enviar tropas comandadas pelos Estados Unidos para auxiliar a Coreia do Sul, isso da década de 50. A Coreia do Norte, em contrapartida, ela vai receber apoio chinês e vai receber apoio do Stalin também. Só que eles não vão enviar tropas, eles vão enviar dinheiro, vão enviar armamentos, tá? Vão ficar alguns anos, 3 anos basicamente, batalhando, tendo guerras, tendo aproximações. Teve um período que a Coreia do Norte assumiu quase até o finalzinho aqui, foi quando o MacArthur chegou e acabou empurrando novamente a Coreia do Norte para o território deles. Mas em 1955 a gente vai ter o chamado Armistício de Panmunjom, tá? Aqui é o cessar-fogo. O que significa ser o armistício? O armistício nada mais é do que uma guerra que foi simplesmente paralisada. Tá? Olha, nós não deixamos de ter uma guerra, mas a gente vai dar um tempo dessa guerra. Tá? É isso que aconteceu. E, meus caros, isso dura até o tempo de hoje. Até hoje, para todos os efeitos oficiais, as duas Coreias estão em guerra. Até hoje, as fronteiras são militarizadas. Tá? Soldados ficam nela 24 horas por dia, especialmente na Coreia do Norte, que é proibido o trânsito aqui, tá? Tem muito familiar que mora na Coreia do Norte que nunca mais viu seus familiares que moram na Coreia do Sul. Então, existe esse cessar-fogo. E aqui está confirmada, então, a divisão da Coreia do Norte. Ficou assim desde 1953. Vira e mexe, quando um dos ditadores coreanos aí está querendo dinheirinho, ele ameaça fazer um ataque nuclear na Coreia do Sul, né? Mas isso é só para conseguir uma ajuda da ONU, um dinheirinho lá para continuar mantendo a ditadura que ele exerce dentro da Coreia do Norte. Certo? Então, o que é importante você frisar aqui, essa divisão que é feita no paralelo 38, a ajuda que teve entre os dois tipos, socialistas e capitalistas, dentro das Coreias do Norte, e você lembrar que existe um armistício, ou seja, a guerra não terminou ainda, ela continua. Para a gente fechar a aula de hoje, eu quero falar sobre cultura e sociedade nos anos pós-guerra, principalmente dentro dos Estados Unidos. O que houve? Novamente, coloco o antecedentes para você, não se perca, tá? Terminou a Segunda Guerra Mundial, a Europa está sendo reconstruída. Lembra que os Estados Unidos começou a investir um monte de dinheiro na Europa para pagar aquela reconstrução. Na década de 50, os Estados Unidos eles são um grande produtor no mundo. Quem que é o rapaz aí que estava pensando em fazer
alguma coisa a ver com cinematografia? Quer estudar cinema? Quem que era mesmo? O Matheus. É o Matheus, né, Matheus? Matheus, eu indico para você um livro, que é um livro muito, muito interessante mesmo. Eu tive que ler ele para fazer minha prova do mestrado, tá? Foi graças a ele que eu consegui, acho que, escrever umas 10 laudas durante a prova, que é o livro do Douglas Kellner, que chama A Cultura da Mídia, né? Então, dentro dessa cultura da mídia, ele vai estudar desde identidade norte-americana, a política que era Senhor, feita, pelo jeito o Matheus não tá aqui, não. né? Matheus, Só tá o Santana, o Matheus Moreira, não. tá. Então, de toda forma, gente, eu indico esse livro para vocês. Ele é bem interessante mesmo. Vocês já ouviram falar no Spike Lee, que foi um dos diretores que ganhou o Oscar nesse último prêmio que teve? Ele retrata, inclusive, obras do Spike Lee. Ele vai falar sobre cultura, sobre cinema, vai falar sobre os movimentos negros que estavam sendo inseridos nos Estados Unidos, vai falar sobre as Qual o mulheres. nome do livro? Chama A Cultura da Mídia, né? E o escritor chama Douglas Kellner. É um livro tranquilo de ler, é um livro que vocês iriam gostar bastante, porque ele vai falar de filmes também. Vocês sabiam que o Rambo ele foi um filme produzido para incentivar a galera a ir para a guerra, né? Principalmente a guerra do Vietnã. Só que é o Rambo 2. O Rambo primeiro é feito para mostrar os transtornos psicológicos que aconteciam com os soldados que voltavam da guerra. Já o Rambo 2 e 3, ele é incentivado, é criado, apoiado pelo governo norte-americano, né? Para incentivar a galera a se alistar e assim levar o pessoal lá para o Vietnã. Assim como o filme também chamado Top Gun. Top Gun, eu acho que já passou muitas vezes na sessão da tarde. É um filme que vai deixar o Tom Cruise famoso, né? De lá ele vai acabar fazendo Missão Impossível, entre outros. Então, é só uma indicação de livro aí. Se vocês quiserem, inclusive, eu tenho quase certeza que eu ainda tenho em PDF, tá? Então, quem quiser, depois pode mandar mensagem no WhatsApp que eu mando para vocês. Senhor, Oi. para avaliar nós, o professor de filosofia vai ver nossas mensagens lá no fórum. Nossa opinião, você vai fazer também? O Jean ele vai trabalhar com o fórum, né? Eu estou esperando a escola porque é o seguinte, a gente vai passar por uma migração do sistema aí, tá? As coisas vão melhorar. Né? Vai ficar muito mais prático para a gente e para vocês também. Não se esqueça, a gente está passando pelo período de adaptação. Então, tenha um pouquinho de paciência, porque nós, professores, estamos pirando também, tá? Mas as coisas vão melhorar e a instituição está pensando como é que vocês vão ser avaliados. Depois que a direção der o parecer, aí eu vou conseguir avaliar vocês melhor, né, nesse sentido de avaliação, porque eu já estou avaliando pelas atividades. Aquelas atividades não estão jogadas, Deus dará lá, certo? Elas valem Certo. pontos, tá? Geralmente eu tento fechar em 10 pontos. Vai valer 10 pontos sempre? Eu fecho em 10 pontos, depois eu vejo quanto milésimos vai acrescentar na pontuação final. Então, façam sempre as atividades. Eu vou começar a trabalhar também com resolução de exercícios, tá? Só preciso checar direito, porque o cronograma do terceiro é muito extenso, porque eu vou rever toda a matéria que vocês viram no primeiro ano, no segundo com vocês. Então, eu preciso ver como é que eu vou conseguir fazer essa resolução de exercício com vocês, que é algo muito mais puxado, tá? Mas tá, voltando, eu parei nos antecedentes, né? Ó, o Matheus Moreira chegou, né? Então, depois vocês passam o recado aí para ele. Né, Matheus? Enfim, a Europa está sendo reconstruída, então, com influência e ajuda econômica norte-americana, tá? E é o Plano Marshall. Lembra do Plano Marshall? Então, é isso que está acontecendo na Europa agora, nesse momento. A década de 50 dos Estados Unidos, eles são o grande produtor do mundo. Embora a União Soviética seja outra potência, tá? O grande produtor do mundo, pelo menos das indústrias bases, é norte-americana. 57% do aço que é produzido no mundo todo é nos Estados Unidos, 62% do petróleo é extraído nos Estados Unidos e 80% dos veículos estão nos Estados Unidos. Vocês sabiam que existem duas montadoras que vão surgir nessa época? Na verdade, a Ford já existia, mas vai surgir a GM. E a GM ela vai lançar vários modelos de carro diferentes da Ford. O que a Ford fazia? A Ford ela produzia carros simplesmente na cor preta. Eu pergunto para você, Ricardo, por que a Ford fazia carros apenas na cor preta?
Ricardo? Tá. Brincadeira, hein? Vocês estão sumindo na hora que eu faço pergunta, que maravilha. Vamos lá, cadê o Lucas? Lucas, tá aí? Tô aqui, professor. Lucas, diz pra mim, por que a Ford produzia só carros na cor preta? Calma aí. Chuta, não precisa pesquisar, chuta. O que Tá, você tá. acha? Você já pintou alguma coisa assim? Quem aí que trabalha com pintura? Eu já pintei uns quadros aí. A Não Ford? profissional, lógico, né, professor? Porque eu sou uma Sim. desgrama com essas Porque coisas. tinta é caro, professor. Tem a ver também Ah, com a qualidade e cor da tinta, né? Com essa parte aí de ser cara, porque as tintas coloridas eram um pouco mais caras. Mas perceba, quando a gente fala de Porque Ford, precisava de outro maquinário para Ô, pintar? professor, tinha saído rapidão, você tinha falado alguma coisa? é bonito, né, seu Ricardo? Tá, Não, fui ver um negócio rapidão, senhor. tá. Você viu que eu e tava aqui avisaram pra perto? você no WhatsApp, né, que perguntou, Não fiquei sei. sabendo de nada não. O que você falou aí, professor? Tá, ó, além da parte que tem a ver com a parte econômica, que é mais barato você comprar a cor preta, tá? A cor preta ela seca mais rápido. Não me pergunte o motivo, tá? Mas isso Mindset. tem vários livros que falam que a Ford produzia assim por conta que a cor preta ela secava mais rápido. Só que a GM surge e ela resolve fazer carros diferentes, porque a Ford ela tinha 3 modelos. A GM começa a fazer 7 tipos de carro, tá? Inclusive o Cadillac. O Cadillac surge nessa época para tentar bater as vendas da Ford, né? E aí eles colocavam vários tipos de apetrecho, né? Colocava porta-batom para vender carro para mulher, tá? Lembra que tinha uns carros antigamente que você apertava para acender cigarro, né? Que esquentava a manopla? Você tirava aquilo lá, acendia o cigarro. As mulheres no lugar daquilo eram porta-batom. E assim a GM vai acabar ganhando espaço dentro dos Estados Unidos. Isso é o que a gente chama de modelo de vida norte-americano. Por quê? Vai surgir os shopping centers, vai surgir as redes de fast food. Uma indicação de filme para vocês, tá? É um filme bem legal, vocês podem assistir. E vai retratar bem esse momento aí da década de 40 para a década de 50, que chama Fome de Poder. Esse filme tem na Netflix. O filme chama Fome de Poder. Ele vai traçar como foi construído o McDonald's, como que é essa ideia, né? A ideia dos empreendedores norte-americanos. Podem assistir, é legal. Vai surgir também os ares Eu condicionados. assisti, professor, assisti esse filme aí, esse documentário. Achei bom, achei bom. Então, tem um documentário, tem um filme, tá? E o Lobo de Wall Street? Tem o Lobo de Wall Street também, mas o Lobo de Wall Street é mais à frente, certo? O ar-condicionado vai surgir nessa época, comidas congeladas para facilitar totalmente a vida do cidadão, freezers, máquinas de lavar louça. Cara, percebe que aqui são produtos supérfluos. Por que eu posso considerar supérfluos? Porque você consegue sobreviver sem ar-condicionado? Nos Estados Unidos, ainda por cima? Claro. Você consegue sobreviver sem ser comidas congeladas? Consegue. Só comidas congeladas facilita e faz com que as empresas tenham mais tipos de produtos para produzir. Freezers, máquinas de lavar louça. Cara, todo mundo consegue lavar a louça sozinho. Só começam a criar esse tipo de mecanismo, todo mundo quer. Com todas essas facilidades, meus caros, né, esses produtos benéficos, mas não tão necessários, a gente vai ter uma explosão demográfica, que é chamada nos Estados Unidos de baby boom, né? O que é o baby boom? Começa a crescer um monte de famílias estão se reproduzindo. Porque se você facilita a comida, sobra mais tempo para outras coisas que vocês já sabem, porque vocês já são quase adultos, certo? Então, isso vai dar então uma explosão demográfica, principalmente numa época entre os meados da década de 40 até o final da década de 60, vai crescer muito essa população norte-americana. E eles vão ser conhecidos como jovens afortunados. Por que eu posso considerar que eles são jovens afortunados? O que eles têm que a população anterior não teve? Digam para mim. Facilidades, sei lá. Facilidades. O que mais? Além de facilidades, que eles não vão passar, que as outras populações passaram. Pensa o seguinte, ó, pelo menos Necessidade? de certa forma também não, né? Porque o país não está mais em crise também.
Então, ó, além de todos esses benefícios, essas coisas facilitadas, comidinha congelada, que é só esquentar, produtos que lavam a louça para você, chuveiro elétrico, né, tomar banho quentinho, eles são chamados de afortunados porque a população imaginava que eles não fossem passar por guerras, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, ninguém imaginava que fosse ter mais uma guerra, né? Embora estivéssemos na época da Guerra Fria, né? Teve um período que ela ficou um pouco esquecida, foi um período mais apaziguador, vocês já viram na aula passada. Eles imaginavam que esses jovens não fossem passar por guerra. Só que os Estados Unidos, vocês sabem, eles vivem através de guerra. Eles perceberam que a economia deles pode ser gerada através de guerra. Então, a partir daí, os Estados Unidos vai acabar se infiltrando no final da década de 70, lá na guerra do Vietnã. Nos anos 2000, eles vão fazer a guerra lá dentro do Iraque, tá? Mas era por conta disso que eles eram chamados de jovens afortunados. Vai surgir, então, o dilema norte-americano. Por quê? Vai surgir o racismo, ele vai aparecer muito forte nesse período. E vai começar também a surgir os direitos civis. Os negros, eles vão começar a se mostrar contra o sistema hegemônico da elite branca que tinha nos Estados Unidos, né? Contra essa cultura segregacionista, né? Contra essa cultura racista. Senhor, Oi, pode perguntar. só avisando que eu vou no banheiro rapidão, tá? Então, se eu ficar... Tá, beleza. Ficar. Gente, a gente tem 10 minutos, tá? Deixa eu dar uma acelerada, senão a gente não termina. Então, ó, tem até o exemplo do apartheid na África, né? Que começou a separar a população negra da separação branca, em 1948. Era esse tipo de separação que estava querendo ser feita nos Estados Unidos. O negro ele vai começar a lutar pelo seu espaço, e isso vai incomodar, principalmente a elite branca nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, para você ter uma noção, 2/3 da população negra, ela vivia no sul. Vocês lembram da época que foi no segundo que vocês estudaram isso, sobre a Guerra Civil Norte-Americana de Independência? Se você se lembrar disso, você vai ver que a população norte-americana foi formada através de colônias, né? E as colônias do sul, elas tinham umas questões específicas, né? Que essa questão da colonização do território do sul, ela era para exploração. Todo o sul do norte-americano foi feito para exploração. E aí surge uma coisa que a gente chama de sistema plantation. O que é o sistema plantation? São grandes latifúndios, ou seja, grandes propriedades de terra, mas monocultura. O que é uma monocultura? São aqueles produtos, aqueles cultivos que a gente tem, sobretudo, de uma maior quantidade, assim. Na parte sul dos Estados Unidos, o que mais tinha era tabaco e algodão. E quem que era mandado nessas colônias norte-americanas ao sul para trabalhar? Era justamente os africanos, tá? Por isso que a população negra nos Estados Unidos está muito povoada dentro dessa região sul. Vai surgir também as leis estaduais, e leis estaduais que segregam brancos e negros em diversos locais. Por exemplo, tinha ônibus que tinha um lado específico só para negros. Os negros geralmente tinham que sentar lá no fundo. Tinha bebedouros, né? Bebedouros de água para negros e para brancos. Os negros não podiam frequentar piscinas, os negros não podiam frequentar determinados lugares, tá? Então, esse movimento negro começa a pedir para que as pessoas negras, olha, começa a forçar, por que você não pode beber água no mesmo bebedouro que ele? Por que você não pode sentar no mesmo banco que ele? Certo? E isso vai acabar se espalhando nos Estados Unidos. Tem um caso que eu coloquei aqui do lado, tá? Que é o caso da menina Ruby Bridges. Ruby Bridges, ela foi a primeira estudante norte-americana negra, tá? A cursar uma escola pública nos Estados Unidos que não fosse para negros. Inclusive, ela foi... Gente, tem retratos assim, de pessoas xingando ela, mandando ela embora, né? Teve que ter, inclusive, o apoio do FBI. Esses aqui são agentes federais que acompanharam ela na escola. Olha a situação que a gente chega, né? Uma criança negra incomodava uma elite branca dentro dos Estados Unidos. E vai surgir, então, os atos de direitos civis, né? Eu coloquei 64, 64, mas seria 64, 65, 68, tá? Foi um erro meu aqui. Eles vão declarar ilegal qualquer tipo de discriminação. Começam a surgir os direitos humanos. Inclusive, para a Milena, que pensa em prestar Polícia Federal, tá? Esses atos de direitos civis costumam cair para a Polícia Civil e para a Polícia Federal também, se eu não estou enganado, certo? Uhum. Vamos lá.
Você tá vendo como que ela quer ir pra polícia, né, professor? Uhum. Dormindo, prestando atenção nessa aula. Tá Fica bom. quieto, Ricardo. Ó, Ricardo, fica na sua. É, tá desse bom. jeito que ela quer. Última parte, tá? Último Ô, slide. Ricardo. Tá, vamos lá, gente. Tenho 5 minutos para terminar com vocês. Questão das Nossa, mulheres agora. É a última, tá? Última parte, depois eu só mostro umas imagens aí para a gente comparar. Os Estados Unidos, então, machista e a domesticação forçada, né? O que é isso, meus caros? A mulher, essa elite que tinha nos Estados Unidos, ela era bem machista mesmo, tá? O mundo em si era machista, não só os Estados Unidos. Lembre-se que as mulheres, elas começaram a ter um local de trabalho quando os norte-americanos começaram a ir para a guerra, porque alguém precisava fabricar a economia de guerra, né? Lembra a economia de guerra? Fabricar armas, munição, fabricar produtos de alimentação fácil para ser consumidos na guerra. Ou seja, o homem sai do mercado de trabalho e vai lutar lá na Europa, e a mulher sai do lar e vai para as fábricas para trabalhar dentro de uma economia de guerra. O que acontece quando termina a Segunda Guerra Mundial? A mulher é obrigada a sair da fábrica e voltar para o lar. E os homens saem da guerra e voltam a trabalhar, pelo menos os que sobreviveram, né? E isso vai causar muita angústia nas mulheres, porque tem mulher que adorou trabalhar, né? E isso vai começar a ser difundido, então, uma domesticação forçada. Vai ter que começar a ter muita propaganda comercial que vai reforçar o machismo cultural nos Estados Unidos. Falando que o lugar da mulher é em casa, que o lugar da mulher é cuidando do lar, dos filhos, do seu marido, né? E isso vai popularizar nos filmes e até em livros. Tinha livros que mostravam assim, olha, a mulher é feliz quando ela cuida dos filhos, quando ela cuida do marido, tá? Tem até manuais. Aqui eu coloquei para você, ó, um guia da dona de casa ideal, tá? Isso saiu dentro dessa revista aqui, a John Bull, é uma revista que fala, o principal tópico dela é isso aqui, ó, Woman at the Helm, que é a mulher ao volante, né? Olha o volante dela aqui que era mostrado, ó, tá? Então, era uma cultura machista mesmo. Olha os casos, ó. Tem o jantar pronto, né? Para o marido quando ele chegar. Esteja bem apresentável, delicada e bem arrumada. A boa esposa sempre sabe o seu lugar. Olha o que vai querendo demonstrar, colocando, olha, mulher, você tem um lugar específico, e é esse. Não reclame dos seus problemas, demonstre interesse no dia de trabalho pelo seu marido. Cara, você imagina isso no dia de hoje, meninas? Principalmente as meninas. É mais fácil você mandar o cara para outro lugar, né? Do que ficar pensando nesse sentido. Deixe-o confortável e em paz. Então, ó, pouco a pouco, a gente vai ter uma inserção gradual da mulher dentro do mercado de trabalho novamente, tá? Mas isso vai começar a surgir principalmente no finalzinho da década de 50. Por quê? Em 1960, a gente já tem em torno de 35% das mulheres trabalhando dentro do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Tá? Elas recuperaram alguns postos de trabalho. Por quê? Porque elas eram competentes. Tinha muito homem que voltou e não conseguia fazer o que as mulheres faziam. Só para vocês terem uma noção, olha os tipos de propaganda que eram disseminados naquela época. Né? A gente tem, ó, por exemplo, Cravaças Helsing, né? Que vai mostrar ali, ó, mostre que o mundo é dos homens. Olha a figura da mulher se ajoelhando, trazendo café da manhã para o cara. A da cerveja, então, meus caros, não se preocupe, amor. Você não queimou a cerveja, né? Olha essa de rede de restaurante fast food, ó. Mulheres, não saiam da cozinha. Perceba, né? O pai pode ficar de boa ali fora brincando com a criança, mas a mulher não. A mulher, ela tem que ficar na cozinha, a cozinha tem que estar, inclusive, brilhando, ó, limpinha. Essa era a função da mulher. Olha os presentes aspirados, né? Inspirados também, vamos dizer assim. Na manhã de Natal, ela ficará feliz com o Hoover. Ou seja, como se a mulher merecesse ganhar o quê? Um produto doméstico. Inclusive, isso vai ser muito difundido até durante a década de 90. Quantas vezes vocês vão ver assim promoção? Ah, Dia das Mães. Aparece lá promoção de batedeira. Você acha que a sua mãe merece uma batedeira no Dia das Mães? Né? Então, repense nisso aí. Esse aqui é o último, tá? Sobre o ketchup, né? Essa marca aí que, sinceramente, eu não conheço, mas diz que, ó, quer dizer que até uma mulher consegue abrir? Olha a capacidade que eles julgavam da mulher, né? A mulher que não conseguia abrir um ketchup, né? Certo, meus caros? Estão aí? Sim. Sim. Então, Sim. ó, Quanto você pagou em mim? você perguntou, Ricardo? Quanto você pagou em mim?
Pagou em mim? Mas será que eu sou caro? Oi? Não lembro. Ignora, só ignora. Ó, tá, eu tenho 1 minuto e 20 com vocês. Tem uma parte ainda aqui do livro de vocês que vai falar sobre artes e sobre o novo mundo urbano, mas é tipo assim, é coisa de, se você juntar, dá 2 páginas, tá? Que são trechinhos bem pequenos. Isso aí você pode dar uma olhadinha no livro, certo? Você, inclusive, deve ler esse capítulo antes de fazer as questões, tudo bem? Eu vou liberar esse slide lá dentro do Moodle e vou liberar aquele que eu esqueci também, que a Milena comentou, tá? Da aula passada, vou colocar lá também. E já vou liberar as atividades de hoje. Para quem não fez as atividades que eu passei, você da aula anterior, ainda da semana anterior, vocês têm até as 20 horas para entregar as atividades da semana anterior, certo? Só para lembrar, a Bárbara não entregou, o Henrico, o João Vitor, o Ian, o Jonatas, o Lucas, a Mariana, o Matheus Moreira e o Matheus Santana, o Vitor, o Eduardo e o Otávio, certo? Certo, meus caros? Se vocês tiverem dúvidas, anotem aí, a gente tira ela na próxima aula, tá? Porque já vai esgotar o tempo. Um beijo, um queijo a todos, fiquem com Deus. Falou. Falou,